Olá, bem-vindos ao nosso canal Dupla Jornada. Eu sou a Clarissa. Eu sou a Kelly. E eu sou mãe de gêmeos. A Kelly é profissional de educação. E aqui no nosso canal a gente fala de desenvolvimento infantil e maternidade real. Hoje eu propus a Kelly que a gente falasse de um tema que pra mim é um pouco obscuro, eu não entendo muito a respeito. Na verdade, entendo quase nada, que é castigo. E pedi que a Kelly respondesse algumas perguntas pra gente, pra educar a gente também, ajudar a gente a lidar melhor com isso, entender melhor e talvez buscar alternativas, né, saudáveis. Você quer começar se apresentando um pouco? Chegou muita gente nova aqui no nosso canal e a gente tá muito feliz, inclusive, que agora a gente tá falando pra mais pessoas. Então, bem-vindos, né? Tem muita gente nova por aqui, a gente tá muito feliz. Eu sou pedagoga, tenho aí longos anos de experiência na educação infantil e hoje eu trabalho aqui com a Clarissa, hoje não, né? Há alguns anos eu trabalho aqui com a Clarissa de babá das gêmeas. Comecei, elas tinham 3 meses e meio, hoje elas já vão completar 3 anos no final do ano. Então aí venho acompanhando todo esse trajeto, né? E eu fico muito honrada com a Clarissa. É um prazer imenso pra mim poder acompanhar todo esse desenvolvimento delas até aqui. Bom, pra gente começar do começo, né? Kelly, o que é castigo? Então, o castigo a gente tem muito atrelado, eu acredito que culturalmente mesmo, né? Que sempre foi passado de geração em geração, né? Mas o castigo, ele tem uma ligação com algo negativo. Ele impõe uma pena, gerando um sofrimento. Muitas vezes sem explicar o motivo, sem dar uma explicação ou mostrar o caminho certo. Por exemplo, é comum a criança não fez as tarefas, tirou nota baixa, vai ficar de castigo por X dias. Pronto. E é só isso que é feito. A criança está de castigo ali porque tirou nota baixa. Mas qual o caminho que ela deveria tomar para não ficar de castigo e tirar notas boas, né, e estudar? Então, o castigo ele não vai gerar uma resposta positiva e nem mudar o comportamento. E sim, é capaz de fortalecer ainda mais o comportamento, que a criança não vai levar a sério, né? E não vai mudar o comportamento da criança. E por que o castigo foi e ainda é muito usado por pais e escolas? Acredito por essa questão de estrutural mesmo, que vai passando de geração para geração, né? E a gente já comentei em alguns vídeos aqui a questão do impor limites com agressividade e com violência, porque os pais acabam achando que pra te dar o limite pra criança tem que ser agressivo. E aí a consequência disso é quando a criança não corresponde ao limite que tu deu, tu põe de castigo. Então é meio que tá tudo uma coisa interligada na outra. Entendi. E existe diferença entre punição e disciplina? Na verdade, existe diferença entre punição e castigo, porque a punição está ligada junto com a disciplina. A punição, vou dar uma coladinha aqui no meu script. A punição, ela foca no que é de fato. E ela ajuda a entender as consequências da ação. Aquilo que eu falei. A criança tem sim que ter as consequências das suas atitudes, das suas ações, quando não está de acordo. Ela tem que ter consequências. Porque nós temos direitos e deveres. E as crianças precisam aprender que tem direito sim, tem deveres também, e se tu não cumpre com os teus deveres, tu vai ter consequência. Então a punição está atrelada à disciplina. Ao momento que tu vai dando as consequências para as ações da criança, ela vai construindo a disciplina de não repetir aquele comportamento. Quer dar um exemplo? Pode ser. Por exemplo, a criança que não fez a tarefa. Ela não vai brincar enquanto não concluir a tarefa. Tá. A punição está ligada no que é de fato, que é a tarefa. Sim. Então ela só vai concluir a tarefa, só vai brincar quando ela concluir a tarefa. O que nem é uma punição, né, em si. Acaba sendo mais voltado pra disciplina, né? Exatamente, tá ligada à disciplina, então ela já sabe. Isso aí vai construir a disciplina. Ela já sabe que se ela não concluir a tarefa todos os dias, ela não vai brincar. Então ela vai passar o quê? A fazer a tarefa.
Se fosse o castigo, não fizer a tarefa, vai ficar de castigo. E tá mais ligado à recompensa. É o que ela vai querer fazer a tarefa para ter a recompensa. Exatamente. Então tem uma conotação mais positiva, Sim, né? exatamente. E não para não ficar de castigo. Isso. Né? Então você acha que o castigo não funciona para mudar comportamento no longo prazo? Não funciona porque assim como tem o reforço positivo, que é como tu relacionou ali, né? Tem o reforço negativo. O castigo, ele vai reforçar aquele comportamento ruim da criança. Porque ela não tá refletindo e aprendendo um caminho certo. O castigo, ele não mostra um caminho certo. Ele vai apenas dar a punição ruim ali daquilo. E a criança vai continuar repetindo porque nada acontece além daquilo. Ela não aprende um caminho certo. A gente falou do reforço positivo, né? Que eu acho que pode estar relacionado à educação positiva, faz sentido? Faz sentido. E como é que você... A gente até tem vídeo sobre isso, né? Como é que você difere essa educação positiva da permissividade, né? De deixar a criança fazer aquilo que ela quer e, enfim, gerar outros problemas, né? Vamos lá, né? Eu sou a defensora e vou sempre bater nessa tecla da questão da rotina. Quando você tem uma rotina consistente, estruturada, dificilmente, né, você vai ter muitos problemas com essa questão da criança executar as tarefas necessárias, né? Fazer tarefas, organizar o próprio quarto, guardar os brinquedos, tomar banho, escovar os dentes, essas coisas básicas que geralmente os pais têm muitos problemas em casa para executar essas pequenas tarefas, né? Sim. Então, quando você tem essa rotina ali consistente e estruturada, dá para trabalhar com a questão do reforço positivo. Até a gente já falou aqui em algum vídeo, né? Por exemplo, isso para crianças maiores, tá? O que é crianças maiores? A partir de 5 anos. Tá. 5 anos ali, tu já consegue trabalhar dessa forma. Por exemplo, a criança cumpriu ali a rotina dela a semana todinha. Então, fez tarefa, organizou o próprio quarto, seguiu ali a rotina da casa, almoçou, pegando as tarefas, né, diárias. Seguiu a semana toda. Ok. Final de semana, pode ter uns 20 minutos dela de televisão, de videogame, de jogos, de filme. À noite pode ter uma pizza. Então, isso é um reforço positivo. Vai fortalecer o comportamento que ela teve. Então, ela vai querer o quê? Vai querer repetir aquele comportamento pra quando chegar no final de semana, ela ter os 20 minutos dela de televisão, de jogo, de comer as guloseimas, né? Então, isso funciona como reforço positivo. E o nosso cérebro, ele funciona com recompensas, né? Desde que não vire a chantagem, né? Eu ia falar isso aí. Desde como conversar com familiares e escolas, né, profissionais que acreditam no castigo, se você é uma pessoa que não acha que é um caminho legal? Eu vou confessar que essa é a parte mais difícil. De tu lidar com outro adulto. Porque ainda mais em escolas também. Sim. Em escolas é muito difícil. O meu conselho é troca de escola. Tenta achar uma escola que vai de acordo com os teus princípios, né? Não deixa teu filho numa escola assim, né? Se você entende que é errado, né? Tem consciência que é errado, não deixa. Porque essa escola é o que ela acredita e ela não vai mudar. Não vai. Principalmente escolas particulares. Né? Então, o conselho é não tem como debater isso com escolas. Outros adultos, você vai botar o limite no outro adulto. E você vai tentar conversar. E se vê que tá invadindo a tua forma de criar ali o seu filho, você vai ter que limitar. Eu crio dessa forma e não quero que você interfira. O filho é meu, né? Eu educo da forma que eu acredito que seja. Então, o adulto tem que limitar o outro adulto também. Isso é difícil, porque às vezes as pessoas que estão fazendo isso são a única rede de apoio dessas mães, né? Mas e aí a mãe acaba ficando um pouco refém dessa rede de apoio e fica naquela de... Mas aí tu não vai falar porque vai pegar mal, mas é um adulto. Não, com certeza. Tu tá lidando com um adulto. Tudo bem, tu depende daquela rede de apoio, às vezes é a avó, depende da avó, depende do vô.
Então tu vai falar de alguma forma mais sutil. Olha, eu não gostaria que vocês fizessem dessa forma. Por que acontece? Aonde que vai refletir se vó e vô agem de uma forma, mãe e pai agem de outra, tio e tia agem de outra? Reflete no comportamento da criança. Fica uma bagunça, né? Então, todos têm que falar a mesma linguagem, por mais que eu tenha plena consciência que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Tenho na minha família, tenho meu sobrinho, que ele fica com a tia, fica com a avó, fica com a babá, fica com um monte de gente. Mas, assim, ele é uma criança também que tem uma rotina, tem autonomia, sempre foi dada liberdade para ele dos limites, né, dentro dos limites. Então, não sofre tanto, mas sempre gera algum comportamento ali ou outro por consequência disso, né? Então, dentro do possível, é importante comunicar como tu gostaria que lidasse com o teu filho, né, com a tua criança. E quando a criança repete o comportamento, depois de muitas conversas, tentativa de castigo e tudo mais? Sabe quando que a criança vai ficar repetindo o comportamento sem dar resultado? Quando tem alguma coisa incoerente nessa conversa com a criança. Por exemplo, o ambiente, ele influencia muito nas atitudes da criança. Porque a criança, ela tá... o espelho da criança é aquele meio que ela convive, os adultos que ela convive. Se os pais falam uma coisa pra ela, tentam ensinar uma coisa, né, dão castigo, explicam, tentam ter uma conversa ali mais positiva, mas se a criança não visualiza toda aquela fala dos pais no dia a dia, se não o que ela visualiza no meio que ela convive socialmente, dificilmente ela vai conseguir reproduzir. Porque a criança vai reproduzir o que ela vivencia. E se ela não vivencia aquilo que está sendo falado, não entra na cabecinha dela. Não entra na cabeça dela. O exemplo. Então ela não vai reproduzir. Voltamos à questão da rotina. Se tu tem uma rotina estruturada, se tu tem uma fala consistente, se tem constância, a criança vai aprender. Ela vai chegar no ponto que ela vai saber. Mas você tem que falar sempre. Porque a criança está em desenvolvimento, o cérebro dela não tem capacidade de tu falar uma vez e ela não entendi, agora eu vou fazer sempre assim. Não. Criança, filho, tem que falar sempre a mesma coisa todos os dias. Sempre que a criança vai cometer o erro, o adolescente vai cometer o erro, tu vai ter que repetir tudo de novo. E o castigo nesse contexto, né? Também não é uma coisa que, como a gente já falou, né? Também não é uma coisa que ajuda, porque ele não tá fazendo a criança, dependendo de como ele é aplicado, ele não tá fazendo a criança entender, né? Que tem que mudar esse conceito, né? Não usar o castigo, usar as consequências das atitudes. Mostrar pra criança que vai ter consequências das atitudes dela. Foi muito mal na escola, tirou muita nota baixa, quais são as consequências? Tem que ter consequências sobre isso. Vai ter que ficar agora sem videogame, sem celular, sem televisão, porque vai ter que estudar e vai ter que entender que pra ela tirar nota boa, ela tem que estudar. Ela tem que aprender aquela questão. Tem deveres? Ela tem que cumprir os deveres e se não cumprir, tem consequência. Sim. Então, de certa forma, existe uma punição. A punição existe. Só muda um pouco a conotação, né, do que a gente dá pra coisa, né? Tipo, se você não tirar nota boa, você vai ficar de castigo. Questão bem de conceito de palavras mesmo. De castigo tá atrelado a algo que tu vai gerar uma pena, gerar um sofrimento. E tu não quer gerar isso pro teu filho, então não usa castigo. Vai usar a punição, que tá mais atrelado a construir a disciplina. E se você pudesse dar um único conselho pra quem tá educando sem castigo, qual seria? Sem castigo, ok, né? Porque tu não tá fazendo gerando sofrimento pra tua criança, traumatizando, né? Porque, nem mencionei, né? Porque o castigo, ele vai gerar vários sentimentos negativos e ruins pra criança, né? Questão depois de insegurança emocional e N fatores aí negativos. Então, você educa sem castigo, mas não pode se esquecer de educar com limites e consequência dos atos da criança. Ela precisa saber que
os atos dela também têm consequências, né? Porque a gente cresce, a gente vira adulto, a gente sabe que tem coisas que a gente não pode fazer porque tem consequências. Mas a gente só sabe que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Pra você que assistiu a gente até agora também, obrigada. E se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com outras mães, outras pessoas que debatem sobre castigo. Acho que é um assunto que tem muito aí pra falar, tem muita questão envolvida. Então, se você quiser saber mais alguma coisa que a gente não abordou, deixa aqui nos comentários pra gente. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.